Aqui os falo, Matheus Tiburcio, do canal Sique. Pediram para eu comentar um vídeo recente do cara dos 2 dedos de teologia, o meu conterrâneo Iago Martins. Olha, tudo que vem do Iago Martins eu já acho de qualidade duvidosa. Eu acho que ele, em 99% das vezes, está errado. E no 1% de vezes em que ele está certo, ele está apenas repetindo o óbvio, né? E também o cara já foi desmoralizado por tanta gente. Foi desmoralizado pelo Caio Fábio. Foi desmoralizado pelo Fábio Salgado de Carvalho, que é, meu ver, talvez o maior aluno do Olavo de Carvalho. Foi desmascarado pelo próprio Olavo de Carvalho, né? O Olavo de Carvalho também, o Muguet também, o Nando Moura também, até o Bernardo Kister, né? Massacrou o Iago Martins. Até o Kister. Nada contra você, não é assim. O cabra que diz que Aristóteles não serve de nada, que filosofia não serve de nada, né? Eu não sei como é que ele, sem filosofia, chega à cláusula da consubstancialidade, né? Como é que ele sabe que é homoousion, né? Que úsia só é uma palavra que só é encontrada na Bíblia uma vez, né? Na palavra do filho pródigo, para falar do patrimônio. Nesse contexto é o patrimônio, né? O patrimônio que o pai tem em comum com o filho. Mas como é que você daí pode tirar uma implicação metafísica, né? Inclusive o Edward Feser, né? Ele lançou uma crítica devastadora recente, num artigo recente, ao protestantismo nesse sentido. Pois é, aí o Iago Martins, como se ele já não tivesse queimado o suficiente, né? Ele faz o seguinte, um vídeo sobre como evitar uma ditadura religiosa. Primeiro que isso é algo na prática inútil, porque não tem nenhum perigo de ditadura religiosa em praticamente lugar nenhum do mundo, ou ao menos no Ocidente, né? Aí ele usa como paradigma, né, o livro, a série recente The Handmaid's Tale, né, que é baseada no livro da Margaret Atwood, que é um livro dos anos 80, que eu li, um livro feminista dos anos 80, que eu li muito antes de haver série, muito antes de haver qualquer coisa, quando ninguém no Brasil conhecia isso aí, que só quem conhecia praticamente a literatura inglesa e anglo-saxônica eram eu e mais uns 2 ou 3 gatos pingados, né? O Paulo Francis tinha morrido já há um bom tempo, né? Que era realmente quem mais entendia. Roberto Campos também, né? O Carlos Alberto Nunes também, né? Tinha pouca gente que lia mesmo a literatura inglesa nessa época, né? E eu, tão aluno, rapaz, de 16 anos, eu era um calor na faculdade, eu li o livro da Margaret Atwood, que ela fala, né? Sobre o perigo de haver uma ditadura religiosa, mas em qual contexto? Em qual contexto, né, haveria essa ditadura religiosa nos Estados Unidos? Em um contexto de era Reagan, e em um contexto em que havia uma aproximação entre o feminismo e a direita religiosa reaganista, né? E em que ambas se aliaram na primeira vez pelo quê? Pela repressão sexual, pelo combate à pornografia, né? Em primeiro lugar, pelo combate à pornografia, em segundo lugar, porque os dois lados tinham, cada qual na sua razão, um problema com o sexo.
E dessa aliança surgiu um regime que era uma síntese, que destruiu essa antítese do feminismo, né? Transformou todas as mulheres em donas de casa, ou então em prostitutas ou escravas sexuais. Aí, muito tempo depois, fizeram essa série, né? E eles tentaram repaginar isso como sendo, assim, que na verdade isso seria algo proveniente não mais da aliança entre a direita religiosa e as feministas, porque os dois grupos se distanciaram cada vez mais com as loucuras do feminismo de terceira onda, né? Mas seria uma crítica ao desenvolvimento que surgiria a partir do trumpismo. Criaram uma interpretação, uma releitura do livro da Margaret Atwood, né? De que seria, na verdade, o que se seguiria do trumpismo. Olha, eu pessoalmente eu acho isso. Essa é aquela mensagem, aquela coisa que tem uma mensagem, né? Que tem uma moral da história, que é aquela moral que claramente não existe em canto nenhum. Até porque o pilar do Trump não é a direita, não é bem a direita protestante anglo-americana, né? Isso é uma tentativa frustrada do Iago de fazer uma autocrítica, né? Não é a direita protestante americana, né? É a direita, como eu posso dizer, é a direita, é a alt-right, que é o quê? É uma direita que ela é em grande parte neopagã, heideggeriana, nietzschiana, baseada no culto à força, em grande parte neopagã. Não tem nada a ver com direita evangélica. Se vocês forem ver bem, o Dark Enlightenment, que é a coisa mais próxima, assim, da direita religiosa, né? Entre os grupos que apoiam o Trump, embora os evangélicos também apoiem, ele é um grupo que tem uma reverência muito maior pelo catolicismo do que propriamente pelo protestantismo, né? Pela assim chamada High Church. Acontece que que é muito raro a existência de uma ditadura religiosa católica, né? O que seria uma ditadura religiosa católica? O mais próximo disso seria o falangismo do Franco. Mas também não é essa a moral da série. A moral da série é que é uma ditadura religiosa protestante, inclusive anticatólica, né? A moral da série é a releitura do livro, que você tem a esposa gostosa, né, do líder lá, que transforma a menina numa escrava sexual, que ela claramente tentando jogar um dardo na Kellyanne Conway, né? Tem isso aí. E conclusão aí, o Iago diz que são os princípios da reforma que vão privar de uma ditadura religiosa. Em primeiro lugar, eu não sei o que são os princípios da reforma, o que é que ele chama de princípios da reforma. Em segundo lugar, porque o arquétipo central de uma ditadura religiosa, a primeira ditadura religiosa moderna, vamos dizer assim, claro que teve a Genebra do Calvino, né? Eu já vi o seguinte argumento, não, o Calvino ele não tinha nenhum posto oficial na República de Genebra, logo ele não era o ditador, né? Se for assim, o Deng Xiaoping, ele não tinha um posto de comando. Se for assim, o Deng Xiaoping nunca foi ditador. Gaddafi nunca foi ditador, né? Qual era o cargo do Gaddafi na Líbia? Nada. Qual era o cargo do Deng Xiaoping? Ele era o quê? Ele era o presidente da China, ele era nada também. Nunca cargo muito marginal. Rafael Trujillo passou por muito tempo, passou 15 anos sendo ditador da República Dominicana, sem nada também.
quer dizer nada não. Agora, o arquétipo de ditadura religiosa na Europa é o quê? É a comunidade da Inglaterra, Escócia e Irlanda, criada pelo calvinista Oliver Cromwell. Que esse foi um grande genocida. Tem como você negar, né? Tanto que o Cromwell é uma figura cuja popularidade vem caindo no mundo anglo-saxônico, né? Porque ele escravizou, por exemplo, muitos cidadãos irlandeses, né? Fez aquele grande massacre de Drogheda, que foi uma carnificina na época. Ele perseguia até os outros protestantes, até os anglicanos, por exemplo. Matou católico, matou anglicano, dissolveu a igreja anglicana da Inglaterra, transformou numa igreja puritana. E que pasmem! Foi essa ditadura religiosa protestante na qual foi promulgada a confissão de Westminster, que é a confissão que os calvinistas anglo-saxônicos, os calvinistas continentais, seguem mais a confissão de Heidelberg, promulgada pelo eleitor palatino, mas que é a confissão de fé do calvinismo como que o Iago defende. O Iago, uma vez, foi perguntado lá por um amigo dele, luterano, né, se o Westminster era uma confissão ou um catecismo. A resposta dele, eu não sei. O cara não sabe nem que a doutrina dele ensina. A doutrina que eu presumo que seja a do Iago Martins, né? Porque ela é a base teológica do calvinismo anglo-americano, né? Do calvinismo anglófilo, né? Porque é o principal documento. O calvinismo continental ele vai focar na confissão de Heidelberg, né? Do Palatinado, também conhecido, a confissão de Heidelberg também é conhecido como Confesso Palatina, né? Porque ela foi feita pelo Palatinado eleitoral. O sínodo de Dort também, né? Da Holanda, que foi a perseguição dos arminianos, né? Tradicionalmente, os calvinistas reconhecem essas três confissões. Heidelberg, a confissão bélgica e a confissão de Westminster. Então, a confissão dele foi promulgada por uma ditadura protestante republicana, né? Uma ditadura calvinista, inclusive, que é o Rango e o Martins. E foi lá que surgiu esse negócio de, pela primeira vez, uma união entre as várias seitas calvinistas, entre os batistas, reformados, e os presbiterianos, que eram os puritanos, né? Os presbiterianos, geralmente o termo presbiteriano é mais associado, né, ao calvinismo de base escocesa, o puritano da inglesa, né? Esse povo todo foi um regime que entrou em uma autofagia, porque o Congresso, o Parlamento, né, ele pediu, depois da morte do Richard Cromwell, que era o filho de Oliver Cromwell, o retorno dos Stuarts, né? Então, o Carlos II, que tinha o exílio, cujo exílio era em grande parte estava morando, na Holanda Austríaca, salvo engano, era em Douai, né? Em Douai. Então ele acabou voltando, né? O arquétipo da ditadura religiosa é uma ditadura calvinista, baseada nos princípios da reforma, né? Eu não conheço ao menos nenhum historiador que negue que o Cromwell é um negócio de Lorde Protetor, Senhor Protetor do Reino, né? Não nega que isso seja uma ditadura, né? Você pode ler qualquer história da Inglaterra. Simon Chama, por exemplo, né? Que aí a história da Inglaterra definitiva, ao meu ver, ele vai estar dizendo isso. Ou seja, e o cara, ele pega uma série que ainda por cima tem uma mensagem que é vazia, que não quer dizer nada. Não quer dizer nada a mensagem.
Porque é uma mensagem, é um risco que não existe. Que não existe. Não existe risco. Uma ditadura religiosa. Há quanto tempo você não tem uma ditadura religiosa no mundo inteiro? Passou no mundo islâmico, né? Mas ainda assim as ditaduras do mundo islâmico tendem a ser mais ditaduras seculares, né? O batismo, o nasserismo, esses grupos derivados, né? E eu não acho que tenha sido esse o alvo do Iago Martins. Então, como sempre, o Iago Martins está errado. É bom mudar logo o nome do canal de 2 dedos de teologia para 2 erros de teologia. Mas eu acho que não são só 2 erros. Muito mais. Um forte abraço e até logo.